No vídeo de hoje, nós vamos falar dos 3 melhores fundos imobiliários de shoppings para se ter em uma carteira de fundos imobiliários. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente, pois isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom investidores, nesse vídeo nós vamos falar dos 3 melhores fundos imobiliários de shoppings para se ter em uma carteira de fundos imobiliários. A ideia aqui, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para te ajudar a montar uma carteira de fundos imobiliários. E para a gente começar, eu vou mostrar como eu fiz para eleger esses 3 fundos imobiliários de shoppings como sendo os melhores fundos para a minha carteira de investimentos. Mas antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um fundo imobiliário de shopping ou até mesmo não conhece muito sobre fundos imobiliários, aqui no canal A Tríade a gente já gravou um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui no card o link da playlist para vocês. Bom investidores, para eu escolher esses 3 fundos imobiliários de shoppings, eu tive que fazer um filtro inicial. E para fazer esse filtro, eu usei um relatório de uma casa de renome. Até porque analisar todos os fundos de shoppings aí listados na B3 é um trabalho para uma equipe de pessoas. Portanto, eu me antecipei e utilizei um relatório já com alguns fundos imobiliários já pré-filtrados. Como esse relatório ele é de uma plataforma que eu assino, investidores, eu não posso compartilhar muitas informações com vocês, mas basicamente aqui eu usei esse relatório. Bom, investidores, dentro desse relatório eu peguei todos os fundos imobiliários de shoppings recomendados e eu fiz uma seleção de 3 dos melhores fundos aqui listados. Para selecionar esses 3 melhores fundos imobiliários de shoppings, eu usei basicamente 3 premissas. A primeira premissa que eu levei em consideração para escolher esses 3 fundos imobiliários de shoppings é que o dividend yield, que o valor de aluguel que esse fundo imobiliário ele distribui, ele tem que ser no mínimo de 7%. Esse dividend yield de 7%, ele parece ser pequeno, mas é importante, investidores, a gente destacar que o setor de shoppings é um setor mais competitivo e, além disso, é importante a gente destacar também que os fundos imobiliários, os dividend yields para fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. É um ponto importante a ser considerado. A segunda premissa que nós levamos em consideração para escolher aqui os 3 melhores fundos é que o preço da cota desse fundo esteja descontado em relação ao mercado. Portanto, o investidor comprando um fundo imobiliário com um desconto no seu preço de cota, a gente garante uma margem de segurança durante o nosso investimento. E a terceira e última premissa que eu considerei para fazer essa seleção desses 3 melhores fundos é que a administração desse fundo seja uma administração conhecida e que esse fundo possua um portfólio bem diversificado. Seguindo essas premissas, investidores, o primeiro fundo imobiliário de shoppings que eu escolhi é o XPML11. Esse fundo atualmente ele está sendo cotado a R$ 98,71 e nos últimos 12 meses ele distribuiu 8,83% de dividend yields. O valor da sua cota nos últimos 12 meses teve uma valorização de 8,50%. Olhando agora para os fundamentos desse fundo imobiliário, investidores, olhando aqui o indicador P sobre VP, nós temos um desconto atualmente no valor de cota desse fundo de 2%, ou seja, o indicador, o P sobre VP, ele está abaixo de 1. Isso significa que o preço da cota desse fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. Sendo assim, ao comprar esse fundo, nós garantimos que estamos comprando essa cota com um certo valor de desconto, garantindo para nós investidores uma margem de segurança. Dessa forma, a gente atende à premissa número 2. Agora, partindo para a premissa número 3, o administrador desse fundo é a XP Investimentos. Eu imagino que todos aqui devem conhecer. Além disso, esse fundo ele é administrado pela XP desde 2017, ou seja, é um fundo que já está aí no mercado há bastante tempo. E por último, investidores, e não menos importante, o portfólio do XPML11 ele é um portfólio bem diversificado. Dentro do portfólio do XPML, basicamente nós temos 12 shoppings aqui à disposição. E por que ter bastante shoppings dentro desse portfólio é importante? Caso o fundo imobiliário ele tenha algum problema de inadimplência ou até mesmo algum problema de vacância, esse fundo imobiliário ele não vai impactar os investidores
na distribuição de dividendos. Ou seja, quanto maior for o portfólio, melhor é para nós investidores. E dentro desse critério de diversificação de portfólio, o XP-ML11 ele está excelente para nós investidores. Levando em consideração todas essas premissas, investidores, o primeiro fundo imobiliário que nós escolhemos aqui é o XP-ML11, pois ele atende todas as premissas que nós definimos. Investidores, a nossa segunda escolha é o fundo imobiliário VISC11. Esse fundo imobiliário atualmente ele está sendo cotado a R$ 105,51 e nos últimos 12 meses ele distribuiu 7,71% em dividendos. Além disso, esse fundo ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 7,37%. Analisando agora aqui os indicadores fundamentalistas, o indicador P sobre VP atualmente está em 0,85. Isso mostra para nós investidor que o preço da cota deste fundo imobiliário está sendo negociado com um desconto de 15%. Ou seja, ao comprar essa cota, nós temos uma margem de segurança de 15% em relação ao valor de patrimônio desse fundo imobiliário. Dessa forma, ele atende à nossa segunda premissa. Portanto, nós podemos sim comprar esse fundo imobiliário com uma margem de segurança. Partindo agora para a terceira premissa, investidores, a administradora desse fundo é a BRL Trust. É uma administradora bem conhecida já no mercado e ela possui diversos outros tipos de fundos imobiliários em seu portfólio. E vale destacar que esse fundo ele já existe desde 2013. E por último, investidores, falando aqui do portfólio do VISC11, ele é um portfólio excelente. Hoje ele possui 25 imóveis dentro do seu portfólio. Sendo assim, ele atende à nossa terceira premissa, que diz que o portfólio do fundo imobiliário precisa ser bem diversificado. Tendo 25 imóveis dentro desse portfólio, isso garante para nós investidores que, caso haja uma vacância muito alta ou até mesmo inadimplência, a distribuição de dividendos para nós investidores não será muito impactada. Sendo assim, investidores, a nossa segunda escolha é o fundo imobiliário de shoppings VISC11. Dando sequência, investidores, para nossa última escolha, o último fundo imobiliário de shoppings escolhido por nós é o fundo HSML11. Atualmente, esse fundo está sendo negociado na B3 por R$ 79,70 a cota, e o dividend yield distribuído por ele nos últimos 12 meses é de 9%. Vale destacar, investidores, que o dividend yield de fundos imobiliários ele não sofre cobrança de imposto de renda. Além disso, esse fundo ele está com uma valorização de 4% nos últimos 12 meses. Agora, falando dos dados aqui fundamentalistas, o indicador P sobre VP está em 0,83. Vale destacar, investidores, que sempre que esse indicador estiver abaixo de 1, isso significa que o valor da cota desse fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. Sendo assim, esse fundo está sendo negociado com um desconto de 17%. Partindo agora para a nossa última premissa, investidores, esse fundo imobiliário ele é administrado pelo Santander. O Santander é um banco super conhecido no mercado. Isso garante para nós uma segurança na questão da administração deste fundo. E por último, e não menos importante, investidores, o portfólio do HSML11 ele também é bem diversificado, garantindo então para nós investidores que os seus dividendos não serão muito impactados em caso de vacância ou inadimplência. Sendo assim, investidores, a nossa terceira e última escolha é o fundo imobiliário de shoppings HSML11. Investidores, esses são os 3 fundos imobiliários de shoppings que eu escolhi para investir nesse ano de 2023. E vale mencionar que essa não é uma indicação de investimento. O objetivo aqui é apenas educacional. Portanto, a nossa ideia é dar todas as informações para vocês investidores e com essas informações ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Investidores, esse vídeo ele fica por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.